Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Galahad com vocês aqui para mais uma mini aula no nosso mini curso de Umbanda Universalista. Hoje nós vamos falar sobre os arquétipos extras, vulgarmente, carinhosamente conhecido como extraterrestre, ET, alienígena, chama o que você quiser, não faz diferença nenhuma. Antes de começar, quer fazer uma doação para o canal no Picles? Qualquer valor, tá? 10% de todo o valor acumulado dos quais vou prestar contas aqui no canal será revertido para a causa dos animais e das pessoas que estão em situação de fragilidade. E, peraí, aqui, lojinha das terapias, para você fazer aí o seu mapa numerológico, baralho cigano, mesa quântica, acesso aos registros acásticos e muitas outras terapias. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e badalar o sininho para não perder as notificações, porque assim você me ajuda, eu estou te ajudando, você me ajuda, a gente se ajuda, todo mundo fica feliz, chega de merchandising, vamos mandar o Brasil. Pessoal, aulinha, eu confesso que eu já gravei essa aula uma vez, ficou uma porcaria, então estou gravando de novo, de fazer algumas correções aqui, porque a primeira aula eu gravei com muita pressa, eu estou com menos pressa hoje, mas ainda estou com pressa. Porque, enfim. Vamos lá? Vamos mandar o Brasil? Na aula anterior. Deixa eu aumentar essa mesa aqui rapidinho. Eu quero colocar meu... Na aula anterior, nós falamos sobre os arquétipos básicos da Umbanda Universalista, que se manifesta na Umbanda Universalista, que são o quê? Caboclos, pretos velhos, crianças, herês, boiadeiros, marinheiros, exus, ciganos, pombogiras, e assim, povo malandro, povo da rua, enfim, e aí a coisa anda. Alguns desses arquétipos originalmente não eram da Umbanda, foram anexados a essa vertente da Umbanda, assim como a aula de hoje trarei a vocês os arquétipos que não faziam parte da Umbanda, em algumas até hoje não fazem, e elas estão basicamente na Umbanda universalista e em outras vertentes religiosas, né, que aceitam extraterrestres, multiverso, essa coisa toda. Bom, uma correção que o Raoni me puxou uma orelha, lembrando que vovó Maria Conga é de Sirius e não de Vênus. Eu tava com Vênus na cabeça, não sei porquê, e acabei falando na aula anterior que vovó Maria Conga é venusiana, na verdade ela é siriana, tá? Depois eu conto essa história aqui, se um dia eu lembrar de contar, porque ultimamente estou esquecendo as coisas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os arquétipos extras. Vou tentar resumir tudo, tá? Bom, observações básicas. Os arquétipos conhecidos como extras, eles podem e na maioria das vezes se manifestam utilizando roupagens fluídicas dos arquétipos da Umbanda. Caboclo, preto velho, criança, chulo, enfim, tá? Por que eu coloco que tudo depende da necessidade? Porque nós humanos ainda temos aquela coisa que nós temos que ver para crer e ainda vendo, muitas vezes nós não acreditamos e as coisas geralmente têm que ser do nosso jeito. Não pode ser de outro jeito, porque senão a gente não aceita. É assim na religião, é assim na educação física, é assim em quase todas as outras coisas. Então, muitas vezes, que eu já até acho que já falei sobre isso aqui na aula anterior, da questão dos pretos velhos incorporarem meio corcundas, né? Acabou por falar um pouco enrolado, criança tem que mudar o chakra laríngeo para poder se manifestar e comunicar. Então, tudo isso é a maneira mais fácil que eles encontram de se comunicar conosco e passar suas mensagens, seus conselhos. O ser humano não está pronto para ter conversa de adulto ainda não. Então, tudo depende da necessidade. Não é possível categorizar todos os arquétipos manifestantes na linha dos extras, pois o universo está em constante expansão. Nós não temos acesso com tanta facilidade a outros orbes, outras galáxias, outras constelações, então é meio complicado dizer que só existem esses arquétipos, essas civilizações, etc. Certinho? Vamos lá. Comandos estelares nada mais são que um conjunto de espíritos de outros orbes, outras dimensões, outras galáxias, que se organizam de forma hierárquica, assim como é na Umbanda, assim como é na Polícia Militar, no Exército, Marinha, Aeronáutica. Tem quem manda, tem quem obedece. Tá? Por uma razão muito simples. Tudo no universo tem que ser organizado para que não saia de um controle, para que não entre num caos maior do que o que nós estamos vivendo, principalmente aqui na Terra, né? E no universo vizinho, aí está uma bagunça dos infernos também. É o que dizem, né? E aí nós temos cada um desses espíritos, seres, existências, entidades, chama do que você quiser, não faz diferença
nenhuma na sua vida. Eles têm funções específicas e obedecem a um comando maior. Assim como a hierarquia humanista, também de suas divisões tocante à atuação, metas, incorporação, etc. Todos os comandos estelares têm funções específicas, metas a serem cumpridas, recebem ordens de alguém que está num patamar superior de evolução, de consciência, e aí eles executam da melhor maneira que for possível, porque eles dependem muito do ser humano, né? Parar de fazer cagada para eles poderem trabalhar melhor. A esmagadora maioria desses seres não incorporam, tá? Geralmente, quando trabalham, como eu havia dito, quando eles incorporam, eles utilizam na maioria das vezes arquétipos da Umbanda ou arquétipos da religião ou da doutrina das quais eles estão ali se inserindo, fazendo convênio para poder ajudar nos trabalhos. Eles usam esse tipo de arquétipo. Ou, para quem tem uma clarividência bem apurada, uma mediunidade bem apurada dentro dessa faculdade mediúnica, eles acabam assumindo sua roupagem humana, vamos dizer assim, né? Dentro dessas, daqui a pouco vocês vão entender, vou mostrar algumas imagens aqui, que são imagens que dizem que é assim. Eu nunca vi, então não posso dizer se é verdade ou não. Tá? E é isso. A maioria deles não possui corpos físicos, porque em outras dimensões você não precisa de corpo material, você tem corpo fluídico. Só de terceira dimensão que a gente ainda utiliza corpo físico. E os que não utilizam os arquétipos humanistas trabalham, correção, aqueles que não incorporam ou que não, os que não incorporam, que não utilizam arquétipos humanistas, geralmente trabalham por irradiação ou utilizam outra faculdade mediúnica, uma intuição, coisas assim. Vamos falar do comando Ashtar, que é um dos comandos mais famosos das redes sociais. Tem como representante maior Arcanjo Miguel. Tem gente que diz o contrário. Quem está falando a verdade? Aí eu não sei. Aí a gente tem que trabalhar espiritualmente e tentar contato um dia, né? Aqui eu estou dizendo o que está escrito nas principais literaturas e aquilo que é convencionalmente aceito por quase todo mundo. Não quer dizer que está certo, mas também não quer dizer que está errado. Resgatam almas que vagam pela Terra, quase todos os comandos fazem isso, mas esse comando faz com uma eficiência maior. São responsáveis pela proteção e administração de todos os outros comandos. Então, tipo assim, tem o comando Ashtar e os demais comandos, lembra que eu falei de hierarquia? Tá mais ou menos por aí. Tem o comando Ashtar e alguns outros comandos que estão inseridos sob o comando de Ashtar. Cria portais estelares como o 11 do 11, portal muito poderoso, nós vamos falar dele lá para novembro, para a aula não ficar longa. Responsável pela limpeza da Terra, que limpeza? Limpeza do orbe terrestre, nossas energias, larvas astrais, miasmas, recolher espíritos que não têm mais merecimento de ficar na Terra e coisas assim. Garantem o alinhamento orbital do sistema. O sistema orbital da Terra, que nós fazemos parte, ele tem que se manter em uma determinada órbita, um determinado alinhamento. Porque esse alinhamento garante o campo eletromagnético do planeta e faz com que as coisas funcionem como são. A rotação do planeta Terra, a exposição à luz do Sol, a exposição à Lua, as 24 horas do dia, que hoje basicamente são só 16, e assim sucessivamente. Então, quando né, a, esse alinhamento ele se desfaz, ele vier a ser quebrado, ele sair do prumo, aí caos total. Aí nós temos tsunami, furacões e tudo quanto é tipo de tranqueira para ter que resolver depois. Então eles garantem, ou pelo menos tentam garantir esse alinhamento. Eles realizam suporte aos mestres da fraternidade branca e azul, que muitos deles já foram militantes dentro da lei de Umbanda. Hoje já são mestres ascensos, não precisam mais militar na lei de Umbanda, mas ainda tem uma grande influência. Faz a limpeza do plano astral, falei, né? Leva alguns espíritos dos umbrais, limpa alguns umbrais para poderem essas regiões poderem ser utilizadas como futuros hospitais, laboratórios para desenvolver vacinas, curas de toda sorte. Realiza intercâmbio com intraterrenos. Aí está um negócio legal. Para quem não sabe, intraterrenos são seres extraterrestres que vivem na crosta da Terra, que vivem na parte interna do planeta onde nós não temos acesso, nem sempre vibrando em terceira dimensão, tá? Nem sempre com corpos físicos. Então, alguns intraterrenos estão lá porque estão exilados
de alguns locais e outros estão lá porque não tem mais para onde ir, porque a raça deles já está basicamente extinta, não tem orbe compatível com a vibração deles e vice-versa, então eles são trazidos para cá, porque é mais fácil de você fazer essa compatibilidade vibratória. Responsável pela elevação vibracional da Terra. Né? O comando Ashtar está basicamente no topo dos demais comandos. Quer dizer que ele é melhor? Não. Ele só está acima por uma questão de competência, de eficiência, de conhecimento de causa, trabalho histórico, etc. Comando temporal, como o nome já diz, eles mexem muito com essa coisa de linhas temporais. Pode parecer uma coisa muito absurda, mas quem fez aí nível 2 e nível 3A de Reiki sabe que você envia energias para o passado para que essas ressonâncias não caiam no presente e no futuro, para que ressoem de maneira positiva e as pessoas não tenham problemas no corpo físico, corpo espiritual e etc. Então, o comando temporal mexe muito com isso. É administrado pelo arcanjo Metatron ou Metatron, que é a mesma coisa. Vulgarmente apareceu na Bíblia como Enoque, mas não na Bíblia atual, mas nos livros apócrifos, né? Não nos livros canônicos. Então, para quem é testemunho de Jeová, católico apostólico romano, ou católico ortodoxo, ou qualquer uma vertente protestante, vai acabar não vendo o Enoque em lugar algum, ou pouquíssimas citações, porque o livro de Enoque é um livro apócrifo. Quem sabe um dia nós falemos sobre isso aqui no canal. Acho que é um assunto bem legal de falar, mas não é todo mundo preparado para ouvir. A missão deles é resgatar o amor e a fé do ser humano para que as energias do orbe possam se transformar para melhor. Trabalho no Conselho Kármico ou Conselho Evolutivo, é tudo um lugar só, tá? A gente só muda o nome. Diversos mestres também trabalham nesse comando, como Saint-Germain, Hilarion, Lendus, Mãe Maria, Girevaux, Miguel Serafis Bey, e aí vai. Param, param. Comando Santa Ametista atuou dentro do processo de requalificação magnética, vibracional e transmutação kármica. O que é uma requalificação? É quando você faz uma análise de algo que não está bom para requalificá-lo, para fazer com que ele se encaixe de uma forma melhor em uma determinada função, determinada vibração. Então é isso que eles fazem. Eles requalificam essa parte do campo magnético, das vibrações, da parte do karma. Né? Para quem não sabe, a definição de karma é quando você sai do Dharma. Então, quando você está no Dharma, Dharma é o caminho do meio. Quando você sai do Dharma, você começa a bater no karma até que o karma consiga te trazer para o meio novamente. Então, eles trabalham muito essa coisa dessa requalificação vibracional, transmutação e etc. Ajudando no resgate das almas, assim como todos os outros comandos, atuam na limpeza das profundezas do umbral. Aqui, esse comando, ele tem uma especificidade diferente em relação aos demais, porque eles vão até as regiões umbralinas para fazer uma pacificação. Então aí entram os guardiões, no caso Exus, né, tá, os guardiões, outros comandos entram para fazer uma limpeza, ou seja, retirar todo mundo que não merece mais ficar ali por duas razões. Ou porque regrediram demais no seu processo evolutivo e vão ser exilados, e outros que estão lá e já merecem ser salvos. Então, eles fazem esse trabalho junto aos guardiões, pretos velhos, etc., para poder deixar aquele lugar ali, vamos dizer assim, pacificado. Depois dessa pacificação, eles fazem uma limpeza energética para elevar um pouco a vibração daquele local. E aí eles pegam e começam a construir laboratórios, hospitais, farmácias, etc., no campo astral. Para quê? Para desenvolver tecnologias que serão empregadas no mundo dos homens daqui, sabe-se lá quanto tempo. E aqueles que são resgatados de outros umbrais piores ou que vêm a óbito ou que estão aí fugindo de magos negros e são resgatados, por exemplo, pelos médios que estão desdobrados, que fazem apometria, muitos deles são encaminhados para essas regiões para receber tratamento, porque assim você faz uma melhora da logística desse transporte de espíritos. Ah, mas lá também tem logística, claro, gente. O mundo material, basicamente é um espelho do mundo espiritual, só que o nosso mundo é um pouco pior, né? Para dizer o mínimo. Possui a missão da requalificação da barreira de frequência. O que é uma barreira de frequência? Vamos definir uma coisa: frequência e dimensão. São coisas diferentes.
A dimensão e dimensões existem várias, assim como frequências. E frequências, elas atuam de maneiras diferentes porque elas estão em diferentes dimensões. Então, a mesma coisa do rádio AM FM. Se você ligar na 102 AM, ela vai estar vibrando na frequência de kHz, né? 1000 ciclos por segundo. Quando você coloca na mesma estação, só que você gira a chave para o FM, você está na mesma frequência, só que você não vai pegar o AM, porque essa frequência está vibrando em outra dimensão, na dimensão acima, que seria em milhões de ciclos por segundo. Tá, pessoal? Então é mais ou menos por aí. Então eles requalificam essas frequências, as barreiras que organizam essas frequências, para que o campo magnético da Terra continue estável da maneira que dá para ser e para que não exista nenhum tipo de intercâmbio ilegal dentre as frequências e as dimensões. Esses intercâmbios acontecem? Acontecem, gente. Tem jeito. Os reinos de Pevit, nomezinho difícil, né? E Elohims atuam fortemente. Tem uma corrente que fala que Elohims nada mais são que clones negativados, né? Mas aí é uma outra prosa. Comando Melquisedeque, o Melquisedeque não faz diferença nenhuma você falar esses dois nomes. Atua diretamente no conselho evolutivo, conselho kármico, uma vez que são exímios conhecedores de acessos de corpo búdico, onde estão todas as nossas informações de todas as nossas existências, todos os nossos fractais e por aí vai, desde o início dos tempos. E eles também possuem acesso direto ao comando temporal, por quê? Porque eles precisam acessar as linhas do tempo que nós já passamos por elas. Então eles têm esse acesso. O comando Melquisedeque também avalia a melhor forma de evoluções de processo de reencarnação. Perdão. Então, quando a gente vai reencarnar, para quem ainda aceita essa coisa de reencarnação, para quitar karma, etc e tal, é esse comando que faz uma análise minuciosa para saber quais são os caminhos, quais famílias você pode ser inserido em uma vida material para que você consiga bater sua meta e amenizar seu karma, né? Voltar para a linha do Dharma. Mãe Maria e Arcanjo Miguel são os mestres principais nessa etapa de reencarnação e adaptação, porque Mãe Maria teve a maior prova. Mãe Maria teve a maior prova que uma mãe poderia ter na vida, né? Colocou o melhor ser humano do mundo no mundo, e teve que vir ser crucificado, né? Não vou nem entrar em detalhes de quem mandou crucificar Jesus. Comando siriano, esse comando Portal 1313. Portal 1313, gente, é outra coisa meio complexa de explicar nessa aula. Vou ver se eu faço uma aula sobre isso. Esse comando é composto por mais de 78 mundos regentes, ou seja, são mundos que trabalham juntamente entre si, com conexões, para que possam fazer com que as coisas andem. Aonde Melquisedeque, Lanonandek e Voronandek estão presentes nesse comando. O comando Santa Esmeralda também resgata almas limpezas do astral e umbral na Terra, trabalha juntamente com outros comandos que têm essa coisa da pacificação dos umbrais, construção de laboratórios, para desenvolver cura para os seres humanos, desencarnados, etc. Cria alianças de cura com diversos lugares da galáxia, são excelentes cirurgiões e geneticistas, né? Então eles têm essa coisa de fazer, a gente chama de convênio aqui, tá? Convênios para poder levar cura, levar ferramentas de trabalho para outras dimensões, outros orbes. Comanda todo o deslocamento desde a nona até a sexta dimensão, para cima e para baixo. O que são esses deslocamentos dessa dimensão? Os seres que se ascendem ou informações que necessitam ir de cima para baixo. E dentre outras coisas relacionadas a trabalho também. Esse comando é caracterizado pelo trabalho em prol da cura universal. E como eu já disse, já são bons cirurgiões, geneticistas, resgate de almas, resgatadores de almas e cura de elementais. Tem um conceito de elementares e elementais. Então, o que acontece? Dentro da Umbanda esotérica, da Mata Silva, ele categoriza Exus como seres elementares que têm seus graus, 4 graus de evolução, até depois poderem deixar de ser Exus, e
essa definição ela não cabe para outros tipos de umbanda e outros tipos de religiões ou doutrinas que trabalham com essa coisa de reencarnação, linha de esquerda e direita, essa coisa toda. Então, para Damata e Silva, elementais são seres negativados. E aí, para o mundo esotérico atual, elementais não são seres negativados, mas são seres que não têm forma humana, na maioria das vezes, e eles estão à disposição de quem quiser. Então, são seres neutros. Tá? E aí ficou como elementais. Os elementares deixaram de existir por convenção, e aí ficaram só os elementais, gnomos, silfos, fadas, salamandras de fogo, cada um dentro do seu elemento natural, né? Podemos fazer uma aula depois sobre isso, talvez. E comando arturiano, comando muito famoso também nas redes sociais por conta da sua capacidade do ferramental para as curas, que nós conhecemos como câmara arturiana, dentre outras ferramentas. Muitos médios, eu tive a honra de poder ser sintonizado junto com o comando arturiano, para poder utilizar essa câmara. E essa câmara tem tudo quanto é ferramenta que você imaginar, você consegue usar dentro dessa câmera. É muito legal. Para quem trabalha com cura, é interessante, é bem interessante. Possui função importante no resgate da humanidade. Deixa eu me ajeitar aqui através do portal 11 do 11. Já falei, vamos falar sobre isso em novembro. Uma grande equipe de cura parte desse comando para ajudar em diversos setores da linha médica. Falta um acento ali, mas vocês relevem. E redirecionar de forma mais pacífica as pesquisas médicas. Né? Faltaram 2 acentos. Selecionam casos de orações em tempos diversos para ensinar técnicas de cura e emprestam máquinas etéricas para a promoção da cura do corpo físico e espiritual, foi o que eu acabei de falar. E agora nós vamos entrar nos 7 raios cósmicos, que estão também associados a tais comandos. Trabalham muitas vezes juntos e alguns até participam dos comandos que eu citei. Existem outros comandos? Existe, gente. Existe comando pra cacete. Só que não dá para falar isso tudo numa aula de 20, 30 minutos. Ficaria horas, dias falando sobre isso. Então, os 7 raios cósmicos, o pessoal chama as cósmicas, basicamente quando a luz branca da pureza de Deus, aspas, né? Eu tenho um conceito diferente de Deus, mas enfim, um dia, quem sabe, eu falo sobre isso. Então, essa luz branca, que é a luz da pureza, né, o fogo sagrado que emana direto da fonte de tudo que é, quando ela desce e ela é dividida por um prisma, esse prisma é o mesmo prisma que, vamos dizer assim, fatia, cria os fractais. Então ele toma cores distintas. Se você pegar aí a capa do disco do Pink Floyd, um dos discos do Pink Floyd, você vai ver que tem uma pirâmide, né, um prisma, e a luz bate. Na hora que ela vai ser. Vai acontecer a refração dessa luz, ela é refracionada de forma a mostrar algumas cores. Né? Que geralmente cor do arco-íris, cor dos 7 chakras, etc. Então, essas cores estão associadas a especificidade de cada mestre que está associado a essa cor, e essas cores fazem parte das virtudes de cada um dos mestres, ou dos Shohans, tanto faz. Shohan nada mais é do que mestre ou senhor que tem um grau evolutivo muito alto e é dominador de algum tipo, de um ou mais conhecimentos, tá, pessoal? E aí, esses 7 raios cósmicos basicamente são isso. E nós podemos utilizar esses raios cósmicos com bastante facilidade depois que a gente aprende a usar. E aí entra o processo de meditação, estudo, reforma íntima, essa coisa toda. E esses mestres que fazem parte dessas hierarquias estão sempre à nossa disposição quando há merecimento, quando a gente está afim de trabalhar para a luz, de mudar, transmutar o mal em bem, né? Eles auxiliam a gente nisso. E agora, rapidamente falando, os slides a seguir foram retirados de apostilas e livros relacionados ao assunto. Então, qualquer erro de português, qualquer palavra que sair cortada, é porque estava assim na apostila. Vamos começar com o raio azul, o primeiro Shohan, né, o Shohan do primeiro raio azul, que é o mestre El Moria, ou Moriá, como não tem acento, do jeito que você chamar, ele vem. Representa aí a vontade de Deus, né, a proteção e o poder divino. Corresponde ao chakra laríngeo. O chakra laríngeo também tem essa cor, né, a cor do chakra laríngeo é uma cor azul, só que é um azul ligeiramente mais claro. O chakra frontal tem uma cor azul um pouco mais escura, que é mais compatível com a cor desse mestre. Mas a gente tem que levar em consideração que o azul que nós estamos falando é um azul.
Ou seja, existem inúmeras outras variações de azul. E aí esse mestre, ele trabalha na evolução do ser humano, é um dos principais responsáveis pela divulgação dos conhecimentos esotéricos. Foi Melchior na época de Jesus, é um dos reis magos, que naquela época já sabia muito de esoterismo, e os reis magos, para quem não sabe, sofreram alguns tipos de perseguições por conta da magia, né? Sempre foi assim no mundo. Aquilo que é desconhecido, causa medo, e tem um ditado que quem tem, né, CU, tem medo. Raio Dourado, mestre Confúcio, obviamente está voltado aí à filosofia, à caridade, fraternidade, à sabedoria, né, equilíbrio e força de vontade. É o Shohan do segundo raio, Raio Dourado. E todo mundo que bebeu um pouco nas fontes confucianas estuda muito essa coisa da sabedoria, do equilíbrio, da filosofia também. Antes que eu me esqueça, como são sete raios e 12 signos, alguns signos, assim como as 7 linhas de Umbanda, vocês vão ver que tem algumas coisas que são muito semelhantes às 7 linhas de Umbanda. Todos os 7 raios estão associados a alguns signos. Tá? Depois eu trago aqui uma aula bem rapidinho que eu não coloquei nesse material, por pressa mesmo, falando sobre quais os signos que vibram determinados raios. Tá? Caso você queira procurar na internet, é muito fácil. Mete um Google aí, você vai saber rapidinho. Essa informação ela vem sendo divulgada tem sabe-se lá quanto tempo. Então ele viveu, como ele mesmo, né, na China até o ano de 479 a.C., vivendo uma vida de fraternidade e caridade. Mestra Rowena ou Rovena, Shohan o terceiro raio, raio rosa, que é o raio do amor incondicional, tem uma relação ligeiramente direta com os erês na Umbanda. O raio rosa está muito associado ao amor incondicional, e a gente sabe que criança tem aquela coisa do amor, né? Aquela coisa gigante que vai se perdendo com o passar do desenvolvimento para a vida adolescente e vida adulta. Então representa também a beleza e a fraternidade. Chakra cardíaco está relacionado às terças-feiras. O Vênus é a mesa da delicadeza, da diplomacia, da beleza pura e natural da alma e de humildade e igualdade, viu, na Atlântida, onde foi uma intelectual de grandes pesquisas e realizações. Uma das poucas que viveram em Atlântida e não sucumbiram, né, não foi uma das responsáveis por Atlântida sucumbir. Mestre Serafis B, pode ter H, pode ser um H, não faz diferença nenhuma. Torrando o quarto raio, que é o raio branco, é o raio da pureza e sentimentos e ascensão, pureza de sentimentos, né? E ascensão, a evolução. O chakra corresponde ao chakra básico, aí começam as diferenças de cores entre chakras e as cores dos raios. Não, não tentem fazer essa coisa das cores com os orixás e com os raios, que às vezes sempre são compatíveis, tá, gente? Nós estamos falando de seres que estão em outras dimensões e que não tem nada a ver com nossos corpos físicos, né? As chakras que estão ali fazem o equilíbrio do nosso corpo físico, né? Corresponde ao chakra base às quartas-feiras, é o mestre e mentor das almas ascendentes, disciplinador militar das forças da luz, da paz, da liberdade cósmica. Também foi um Atlante, onde foi sumo sacerdote. Para quem não sabe, sumo sacerdote é aquele que já alcançou todos os conhecimentos, tem um domínio de todos os conhecimentos de uma determinada lei, nação, época, enfim, doutrina e assim sucessivamente. Aí você pergunta, disciplinador militar das forças da luz, da paz e da liberdade cósmica? Sim, pessoal, existem forças militares porque o universo, nosso universo, né, basicamente vive em guerra desde sempre. É assunto para outra aula também. E pode ser uma aula que vocês não aceitem, porque tem que ter estômago e tem que abrir mão de muitas paixões religiosas, inclusive algumas até umbandistas, tá? Mestre Larion, quinto raio, raio verde, o raio da cura. Aí está associado à luz de cura, né? Vitalidade física, saúde. Além do conceito da verdade real que o homem não conseguiu destruir ainda, mas se esforça todos os dias. Né? Corresponde ao chakra frontal. O chakra frontal nosso é na cor azul escuro. Igual eu falei, não tentem fazer essas associações que não vai dar certo. E está associado às quintas-feiras. Larion, mentor da ciência divina, das ciências físicas e metafísicas e das ciências curativas. Reza a lenda que foi Paulo, o apóstolo póstumo de
Jesus. Quem estudar um pouco a história de Paulo de Tarso, que antes era Saulo de Tarso, vai se decepcionar com tanta coisa. O sexto raio é o raio rubi, que é a mestra nada. Sempre tem uma piadinha com a mestra nada, né? Chorrando o sexto raio, que representa a fé. O crer para ver e não ver para crer, né? A graça divina, a fé no seu estado mais puro. Muito frequente trabalha com os pretos velhos. E os pais velhos, né? Pretos e pretas velhas, mães e pais velhos. Corresponde ao chakra do plexo solar e às sextas-feiras. A mestra nada nos guia, nos ensina sobre a devoção a Deus. Fica colocado umas aspas aqui, mas enfim. E tem grande trabalho preparando as vibrações que são primordiais na era de Aquários. Entramos na era de Aquário, praticamente, né? Então veremos desenvolvimento de tecnologia e medicina muito acelerado. Na verdade, muitos desenvolvimentos serão acelerados a partir de agora. A gente já está vendo isso, né? Coisas cada vez tecnologias cada vez menores, antigamente era um trabuco, hoje está tudo menorzinho, definição de tela, vacinas, robótica, chips para implantar na cabeça dos outros, então, tipo assim, muita coisa está acontecendo. Eu não sou favorável de tudo isso, mas enfim. Em vida foi defensora da justiça dos mais fracos e carentes. E Saint-Germain, que é o último Choran, o raio violeta, representa a transmutação e transformação sempre positiva, sempre para o bem. Então, se você quer usar magia para transmutar coisas ruins em coisas boas, evoca Saint-Germain, que foi José, pai de Jesus, né? Foi um faraó também. Foi o próprio Saint-Germain, que viveu não sei quantos anos, né? Mais de um século, com a aparência de jovem, e isso causava uma certa estranheza à população da época. Ele é o que dirige a nova era hoje, né? O pessoal sempre fala, a Terra é dirigida por Jesus, e aí depois Jesus passou o bastão para Saint-Germain. Se isso é verdade ou mentira, não faz diferença nenhuma. O lance é esse. Considerações finais, pessoal. Eu acho que tinha um erro de português em algum lugar que eu deixei passar. Mas como não foi eu que escrevi, está tudo certo. Todos os extras, teoricamente, possuem suas funções bem estabelecidas de atuação e metas a cumprir. Já falei isso no começo da aula. Nem todos aqueles que se manifestam em outras dimensões, como os reptilianos, dracos, dragões. E aí vai, viu, gente? Aí vai muito. Porque tem muita existência, muitos seres, muitas raças. Tem trem pra burro. Nem todos são bons ou maus. Vocês têm que entender uma coisa. A doutrina espírita, ela tem uma coisa muito legal. Muito, muito legal, que eu acho essencial para qualquer pessoa que quer estudar autoconhecimento. Relacionado à espiritualidade. Por quê? Na doutrina espírita, Kardec, o Espírito da Verdade, os outros espíritos deixam muito claro que você deve arguir o espírito que está se manifestando para saber se ele é de Deus. Então, muitas vezes, isso acontece com muita frequência na apometria, tá, pessoal? Muitas vezes incorpora o espírito com a voz doce, meigo, e nananã, só que na hora que você começa a apertar, se você tiver clarividência, sempre olhe para as mãos, para os olhos e para os pés. Tem um pezinho de bode, tem um pezinho ali que não é um pé humano, um pé meio monstrengo. Às vezes chega com os braços para trás porque ele não conseguiu manifestar, transmutar os braços para que ficasse com a forma humana. Então é só você ir cutucando, respirando, prestando atenção, que você vai descobrir se esse espírito de fato vibra na energia do bem. E muitos desses espíritos não têm essa nossa definição de bem e mal. Eles não compartilham disso. Então, por exemplo, supondo que nós incorporamos ali um irmão reptiliano. Esse reptiliano, esse em específico, não estou dizendo que todos são assim. E esse tá malvadão, tá virado na besta fera, tá com Satanás no corpo. Aí você tá tentando desenvolver um diálogo com ele para você mostrar para ele, olha, não vai funcionar isso que você quer fazer, mas tá lá brabo. E aí quando você fala, por exemplo, em Jesus Cristo, Rockman, Sofia, Deus, ele vai desconhecer completamente o que você está falando, porque não faz parte da experiência de existência dele conhecer esses seres.
Deus fala assim, em nome de Jesus. Ele fala, que estou cagando para Jesus. Não quero nem saber de Jesus. Eu quero saber de eu trazer minha família para cá, dominar isso aqui tudo e vocês servirem a nós. Por quê? Porque a vivência, toda a vivência da raça deles sempre foi assim. Então não tem aquela coisa do amor incondicional que o ser humano às vezes consegue sentir. Não tem esse amor de família. Lá, se precisar matar a família para continuar vivo, eles matam. E outras existências, outras raças também são assim. Então não tente ganhá-lo nessa coisa do é bom ou é mal. Eles não sabem o que é isso. Eles têm uma certa. Tô falando outros seres que compartilham dessa mesma forma, tá? Então eles têm uma espécie de retardo. Eu vou falar que é retardo mental? Não, porque eu acho que não bate. Mas eles têm um retardo, vamos dizer assim, de desenvolvimento moral e espiritual para entender o que é o amor que o ser humano sente. Então eles só vão conseguir sentir isso muito lá na frente, depois de muitas intervenções. E aí é só para poder explicar para vocês que nem todo dragão é mal e nem todo Draco é mal ainda. Muitos são, outros não. Você vai ter que ir arguindo, tentar usar de todos os seus ardis para tentar entender se aquela manifestação é de luz ou não. O ideal é sempre buscar a nossa melhoria interior, um dia de cada vez. O Guardião do Fogo sempre fala isso. É só falar no homem, já dá uma arrepiada. O Guardião do Fogo e o Pai Preto, eles sempre falam, principalmente quando eu tô meio triste, quando eu tô meio desesperado, ele fala assim, ó, filho, é um dia de cada vez. Se você tentar resolver os 2 dias que vem à frente hoje, você vai se frustrar, porque os dias não aconteceram ainda. Você pode tentar resolver o dia de hoje para que amanhã uma outra tarefa seja um pouco mais fácil de fazer ou que você entenda um processo de maneira mais fácil. Mas você tentar resolver tudo numa porrada só não vai dar certo, vai se frustrar. E é a verdade. Então nós temos que melhorar um dia de cada vez para a gente ajudar o planeta, as pessoas que estão, os espíritos que estão presos aqui querem ser libertos. A gente tem que ajudar nisso aí. Outros seres extras existem, mas como eu falei, não dá para falar sobre tudo isso aí. Na próxima aula nós vamos entrar no tema de desenvolvimento mediúnico dentro da ótica da Umbanda Universalista e algumas outras umbandas também concordam com isso, tá? A gente vai falar sobre isso aí. Deixa eu colocar minha cara feia aqui de novo aqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de muita serventia para vocês. Curte, se inscreva, compartilhe, badala o sininho para não perder as notificações. Se tiver dúvida, coloque aí embaixo. Se for colocar algum comentário idiota, falando que você é melhor que todo mundo, não perca seu tempo. Certinho? A gente se encontra no próximo vídeo. Fique com Deus e